Pois bem, meus inscritos aqui do canal Você e Deus, aqui é Marcelo, de volta aqui para continuarmos nossa série de estudos panorâmicos, né? A respeito da Palavra de Deus. Nós já estamos aqui no livro de Esdras, que é lá no Velho Testamento, faz parte dos livros históricos. E vamos ter algumas informações então para que quando você ler este livro você possa se situar tanto no contexto histórico quanto nos assuntos que o livro trata, e você possa compreender ou ouvir a voz de Deus falando ao teu coração. Muito bem, a questão do autor provavelmente foi Esdras, né? Então não há muita dúvida com relação a isso. A data foi do ano 538 até o 457 a.C. Dentro desse período, então, o livro foi escrito. O assunto, o tema principal do livro que ele aborda, que ele trata, é o retorno dos exilados, que também são chamados de remanescentes, para Jerusalém, e a reconstrução do templo. As palavras-chave do livro de Esdras são construir, a mão do Senhor e a casa do Senhor. O propósito do livro é o seguinte: o livro de Esdras é um testemunho extraordinário da fidelidade de Deus ao seu povo, tá? Então, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades, Deus continuou, permaneceu fiel ao seu povo, e no momento certo, então, ele trouxe o seu povo de volta e trabalhou na reconstrução da cidade de Jerusalém, tá? E para isso ele usou o Esdras. O sacerdote e escriba Esdras descreve os acontecimentos que levaram os judeus a retornarem do cativeiro na Babilônia, bem como as experiências desanimadoras daquela pequena comunidade no universo árduo pós-invasão da Terra Prometida. Então, por meio de cada experiência, Deus provou ser fiel. Então, a tônica, a ênfase do livro, né, em cima dessa narrativa histórica do povo de Israel, é a fidelidade de Deus no cuidado ali de trazer o povo de volta e reconstruir a cidade de novo. O contexto histórico, tá, para a gente poder se situar melhor no livro lá. O contexto histórico é o seguinte: em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, derrotou o Império Babilônico e, diferente dos governantes anteriores, permitiu que os cativos retornassem às respectivas terras natais e vivessem de acordo com as próprias tradições culturais e religiosas. Ponto. Ao mesmo tempo, todos esses povos permaneceram como parte integrante do Império Persa, sujeitos ao imperador. Os judeus tinham sido exilados para a Babilônia em 3 etapas e retornaram com a permissão dos persas, também em 3 estágios. Zorobabel liderou o primeiro grupo de israelitas que regressou a Jerusalém, isso lá em 538 a.C., e começou a reconstruir o templo. Isso está em Esdras capítulos 1 a 6. Esdras conduziu o segundo grupo, lá que aconteceu mais ou menos 458 a.C., e instituiu uma série de reformas, que estão lá em Esdras capítulo 7 a 10. Por fim, Neemias, que foi contemporâneo também de Esdras, tá? Por fim, Neemias comandou a terceira equipe, lá por volta de 444 a.C., e reconstruiu o muro ao redor de Jerusalém. Isso está lá no livro de Neemias, que é o próximo livro, depois de Esdras, Neemias do capítulo 1 ao 6. O trabalho de restauração do templo teve seu início no reinado de Ciro, no ano 536 a.C. Continuou durante a época de Cambises e foi concluído no 6º ano de Dario I, ou Dário I, que aconteceu mais ou menos em 515 a.C. Tá? Então esse aqui é o contexto histórico, para que você possa se situar historicamente no livro de Esdras. Quais são as generalidades desse livro, ou seja, os acontecimentos gerais aí? Os livros de Esdras e Neemias são um só na Bíblia hebraica, tá? Na Bíblia hebraica, os dois livros estão escritos num tratado só.
e devem ser estudados juntos para uma melhor compreensão do regresso dos exilados na Babilônia para Jerusalém. Então, quando você for estudar, for ler os livros, leia tanto Esdras quanto Neemias, 2 livros, porque no original hebraico eles foram escritos juntos, tá? Então, deve-se ser lidos juntos para facilitar o entendimento, por causa do contexto histórico ali. O livro de Esdras, porém, não é apenas uma sequência de fatos históricos sobre a volta dos exilados. A maravilhosa realidade da restauração do povo de Deus, prometida por ele próprio, isso está lá em Jeremias 27 e 22, Jeremias capítulo 27, versículo 22, está registrada com detalhes no livro de Esdras. A primeira metade do livro registra acontecimentos que ocorreram quase 60 anos antes de Esdras voltar para Judá. O livro é escrito em 2 línguas. A maior parte da correspondência real nele encontrada é redigida em aramaico. Tá? Então, dentro do contexto original da escrita do livro, ele foi também redigido em aramaico, tá? Que era uma segunda língua lá nos tempos do Velho Testamento. A língua internacional do mundo persa, enquanto as partes mais narrativas estão em hebraico. Um esboço simplificado, então, do livro. Tá? Ele está dividido aí em 3 partes, pelo menos nesse esboço que eu preparei aqui para você. Ele está separado em 3 partes. A primeira parte é o regresso da primeira colônia de judeus sob a liderança de Zorobabel. Isso vai do capítulo 1 ao capítulo 6. Tá? Então lá no capítulo 1, versículos 1 a 4, está autorizado pelo rei Ciro. Então foi quando o rei liberou o Esdras para voltar para sua terra, então, e reconstruir a cidade. Lá no capítulo 2, nome dos remanescentes que voltaram, os sacerdotes, os levitas, os descendentes dos servos de Salomão e suas possessões e ofertas. A segunda divisão do livro vai falar sobre as construções, tá, do povo de Israel na volta para sua terra natal. Então, do capítulo 3 até o capítulo 6, você vai ler lá toda a reconstrução, tá? Todas as construções e as situações que eles passaram. Então eles constroem o altar, estabelecem o culto, capítulo 3, versículo 1 a 6. Eles lançam os alicerces do templo, do versículo 8 ao 13, do capítulo 3. O povo da terra deseja unir-se à obra, capítulo 4, versículos 1 e 2. Quando sua oferta é rejeitada, opõe-se violentamente, causando a paralisação da obra, capítulo 4, versículos 4 a 24. Capítulos 5 e 6, após longa demora, reiniciam a obra graças a um decreto de Dario, capítulos 5 e 6. Término e dedicação do templo, observância dos ritos antigos, capítulo 6, versículos 15 a 22. E a terceira parte e última do livro de Esdras, o regresso da segunda colônia sob a direção de Esdras, autorizado pelo rei Artaxerxes, do capítulo 7 ao 10. Ali dentro desses capítulos 7 ao 10, tem a lista dos exilados que regressaram em companhia de Esdras e sua chegada a Jerusalém, capítulo 8. E a correção dos males sociais realizadas por Esdras, capítulos 9 e 10. Então, para quem é líder, né, trazendo aqui como uma lição final desse estudo panorâmico e prévio do livro de Esdras, para quem é líder, seja em qual área for da sua vida, seja na igreja, seja no trabalho, seja na sua comunidade, aonde você for líder, seria interessante você ler esses 2 livros, tanto Esdras quanto Neemias, de um ponto de vista de liderança, porque as atitudes que eles tomam, as decisões que eles tomam, né, a direção que Deus dá para a vida deles e o trabalho deles, a obra que eles fizeram, é interessante para a gente aprender como líder, a como lidar com diversas situações, oposições, tentativas de minar o trabalho que está sendo feito. Então é um livro que traz muitas lições para a liderança, tá? Ensinamentos preciosos para a liderança e como é que Deus trabalha na vida do líder também, tá?
Então, que esta palavra, este estudo possa abençoar a tua vida. E nos encontramos nos próximos vídeos aí pela frente, tá? Então, estamos continuando aqui o panorama bíblico, tá? Para quem deseja conhecer um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais da palavra. Então, nós estamos com esse trabalho todo de panorama bíblico. E quando nós terminarmos todo esse livro por livro, esses panorâmicos, então a gente vai começar a pegar livro por livro, capítulo por capítulo, contexto histórico, destaques, lições espirituais, lições de vida para nós, tá? Para mim e para você. Porque quando eu ministro para você, eu estou também ministrando, estou sendo ministrado. Porque na medida em que Deus vai falando comigo, então eu vou passando para você aquilo que Deus tem me falado. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.